E aí, tudo bem? Vamos começar a nossa aula da Resolução 553 do nosso CNS, tá? Dispõe sobre a Carta dos Direitos e Deveres das Pessoas Usuárias de Saúde. A gente vai abordar os aspectos, os pontos mais cobrados nas provas de concurso. A minha ideia aqui é otimizar o teu tempo nesta etapa do teu estudo, tá bom? O interessante dessa aula é que ela serve para as provas de todos os níveis de escolaridade que cobrem a resolução. A maneira da banca cobrar é basicamente a mesma, certo? Peço que se inscreva no canal, deixe o teu gostei, você deixar também um comentário, a gente vai conversar e bater um papinho sobre o assunto, tá? Enfim, estudaremos o anexo da resolução, que aprova a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, dispondo sobre as diretrizes dos direitos e deveres da pessoa usuária de saúde. Essa resolução, pessoal, ela é dividida em 8 diretrizes, tá? A gente vai começar batendo aqui uma por uma. Primeira diretriz: toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Então, todo mundo tem direito ao acolhimento no momento que chegar ao serviço e de acordo com sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senha, independentemente de procedimento burocrático, certo? Claro, sempre respeitando as garantias prioritárias por lei, né? Então, o acesso também, ainda na ideia da primeira diretriz, ao serviço de saúde pode ocorrer de preferência pelo serviço de atenção básica. Quando for situação de urgência e emergência, todos os serviços de saúde devem recepcionar e cuidar das pessoas, além de encaminhá-la para outro serviço quando for o caso, tá? Em caso de risco de vida ou lesão grave, se garante a transferência do usuário em tempo hábil e em condições seguras para outro serviço de saúde que tenha a capacidade de solucionar esse tipo de problema. Na prática, você consegue ver isso muito bem, né? Quando tiver o encaminhamento para outra especialidade ou outro hospital, a atenção básica tem que fazer de acordo com a necessidade do usuário e a indicação clínica, ou seja, tem que considerar a gravidade do problema, que vai ser sempre analisado pelas centrais de regulação com transparência, certo? Por fim, ainda dentro aqui da perspectiva da primeira diretriz, é de responsabilidade da direção e da equipe de serviço acolher, dar informações claras e encaminhar sem discriminação e privilégio sempre que tiver alguma dificuldade de atendimento às pessoas. Tudo bem? Segunda diretriz: toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil, a resolver seu problema de saúde de forma ética e humanizada. Então, é um direito da pessoa possuir atendimento apropriado, inclusivo, acessível, com qualidade, na hora certa, no momento certo e com garantia de continuidade desse tratamento. Estou um pouco com sinusite, mas já estou me medicando, tá? E para isso a gente tem que assegurar algumas coisas. Tem que ser assegurado o atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com a tecnologia apropriada, com a equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento. A disponibilidade contínua diz respeito ao acesso a bens e serviços de imunização, conforme calendário e especificidades regionais, claro, né? Também deve conter espaços de diálogo entre usuários e profissionais de saúde, gestores, defensoria pública, sobre várias formas de tratamentos possíveis. Acesso à anestesia. O acesso à anestesia deve ser garantido em todas as situações em que foi indicada, bem como a medicações e procedimentos que possam aliviar sempre a dor e o sofrimento, né? A garantia do acesso diz respeito à continuidade da atenção no domicílio, quando for pertinente, com estímulo e orientação ao autocuidado, sempre que fortaleça a autonomia da pessoa, e a garantia de acompanhamento em qualquer serviço que for necessário, sempre extensivo à rede de apoio, né? As informações sobre o seu estado de saúde, toda pessoa tem direito a receber de forma objetiva, respeitosa, compreensível, numa linguagem adequada que atenda à necessidade do usuário ou da usuária. E direito de decisão é que toda pessoa tem o direito de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados ou não sobre o seu estado de saúde, tá? Quem decide isso é a pessoa. Muitas vezes se informa ao familiar e vão definir se a pessoa vai saber ou não, mas em tese é o contrário. Quem tem que saber é a pessoa e ela é quem decide se os outros vão saber ou não, tá?
Terceira diretriz: toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados em ambiente limpo, confortável e acessível. Então, cabe à rede do SUS utilizar as tecnologias disponíveis com o intuito de facilitar o agendamento de procedimento do serviço de saúde em todos os níveis de complexidade. E o serviço tem que ser organizado segundo a demanda da população e não se limitar à quantidade de atendimentos pré-determinados, né? Não pode ser assim, hoje são 5 senhas, hoje são 10 senhas. Não, em tese tem que ser de acordo com a demanda da população, tá? Então, isso é uma informação bem importante, na prática às vezes não acontece, né? Outra coisa, o uso de tecnologias, o uso de procedimentos nos serviços deve sempre proporcionar celeridade na realização de exames e diagnósticos e também na disponibilização dos resultados, tá? Quando ocorrer a interrupção temporária da oferta de procedimentos, tipo consulta, tipo exames, o serviço tem que fornecer a remarcação para os usuários e fazer o procedimento de remarcação, né, comunicando a esses usuários, claro, né? Mais o que na terceira diretriz? Vamos ver, vamos pensar sobre as redes de serviços do SUS. As redes de serviço do SUS têm que se organizar, têm que pactuar no território a oferta de plantão de atendimento 24 horas, inclusive nos finais de semana, né? Então, para prevenir a interrupção no atendimento, o serviço de saúde também deve contar com manutenção permanente dos equipamentos, bens e serviços. Tudo que eu estou te falando aqui está relacionado, né, a essa terceira diretriz, a um atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, né? Enfim, tem que ser um atendimento livre de qualquer discriminação. Quarta diretriz: toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde. E esses direitos são garantidos por meio de várias medidas. As principais delas: sigilo e confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo depois da morte, salvo nos casos de risco à saúde pública. Acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada e a garantia do envio e fornecimento de cópia se for encaminhada a outro serviço ou mudar o domicílio, né? Obtenção de laudo, relatório, atestado, sempre que se justificar por sua situação de saúde. Consentimento livre, voluntário e esclarecido a qualquer procedimento diagnóstico, preventivo, terapêutico, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública, considerando, claro, sempre que o consentimento anterior dado pode ser revogado a qualquer instante por decisão livre e esclarecida. Então a pessoa pode revogar esse consentimento dela, sem que tenha sanção moral, financeira ou legal, tá? O direito de se expressar e ser ouvido nas suas queixas, denúncias, necessidades, sugestões e qualquer manifestação por meio de ouvidorias ou qualquer outro mecanismo que exista, sendo respeitado sempre a privacidade e a sua confidencialidade, o seu sigilo, né? Vamos colocar de maneira mais genérica assim, tá? Por fim, a participação nos processos de indicação dos seus representantes nas conferências, nos conselhos de saúde e nos conselhos de gestores da rede do SUS. Quinta diretriz: toda pessoa tem responsabilidades e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção. Então, cabe principalmente às pessoas prestar informações apropriadas nos atendimentos, nas consultas, nas internações sobre queixas, enfermidades, hospitalização anteriores, seu histórico de medicamentos, né? Faz parte da pessoa contar isso aí. Então a pessoa tem que contar a sua relação com drogas, com reações alérgicas, com exames anteriores, qualquer informação sobre o seu estado de saúde. A pessoa também tem que expressar se compreendeu as informações, se compreendeu as orientações que foram recebidas e se tiver dúvida ainda, perguntar, né? Pedir esclarecimento sobre elas. A pessoa tem que seguir o plano de tratamento que o profissional propôs ou a equipe de saúde responsável propôs, que deve ser compreendido e aceito por ela, claro, que também é responsável pelo seu tratamento. A pessoa tem que informar ao profissional de saúde de primeiro contato ou à equipe responsável sobre qualquer fato que ocorra em relação à sua condição de saúde, tem que assumir a responsabilidade, até mesmo formal, tá? Pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos que a equipe proponha, tem que adotar comportamento respeitoso e cordial com as pessoas que usam o serviço de saúde, o estabelecimento de saúde, tem que fazer os exames solicitados, são os deveres, né? Tem que ter em mão seus documentos quando forem solicitados, seus exames, enfim, são as responsabilidades
para que o seu tratamento seja adequado e sem interrupção. É o outro lado da moeda, tá? Sexta diretriz: toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e os diversos mecanismos de participação. Essa diretriz inclui a informação com linguagem e meios de comunicação adequados sobre o direito à saúde, o funcionamento do serviço de saúde do SUS, os mecanismos de participação da sociedade na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas do SUS, ações de vigilância à saúde coletiva compreendendo a sanitária, a epidemiológica e a ambiental, a interferência nas relações, condições sociais, econômicas, culturais e ambientais na situação das pessoas da coletividade, enfim, deve se envolver a comunidade na educação permanente e educação permanente para o controle social no SUS. Então, para isso, as UBS, a Unidade Básica de Saúde, tem que formar conselhos com participação da comunidade, né? Então tem que ter conselhos locais de saúde com a participação da comunidade. Não é o mesmo Conselho Municipal de Saúde, tá? São pequenos conselhos só para a comunidade fazer a participação, não é o municipal, tá? Ainda dentro da ideia da sexta diretriz, todo serviço de saúde deve dispor em local visível e acessível à população o nome do responsável pelo serviço, o nome dos profissionais, o horário de trabalho de cada pessoa da equipe, inclusive dos responsáveis pelo serviço e pelas ações e procedimentos disponíveis. Os conselhos de saúde devem informar a população sobre formas de participação, composição, regimento interno, as conferências, data, local e pausa das reuniões e as deliberações e ações desencadeadas. Isso aqui ainda faz parte, tá, da sexta diretriz. Sétima diretriz: toda pessoa tem direito a participar dos conselhos de conferência de saúde e exigir que os gestores cumpram os princípios anteriores. O que é muito interessante porque às vezes a banca coloca aqui, ó, todo cidadão. E não é, tá? A letra da lei, a resolução diz que é toda pessoa, então vá pela literalidade, certo? Então, qualquer ideia, a CMS, as Conferências Municipais de Saúde, devem ser considerados espaços de ampla e aberta participação da comunidade, complementada pelas conferências livres, pelos locais, pelas distritais, pelas plenárias, com alguns segmentos. Mas a ideia é a participação da população nos conselhos e conferências de saúde, tá? Oitava diretriz: os direitos e deveres dispostos nessa resolução constituem a Carta dos Direitos Usuários da Saúde. Então, a resolução ela traz a possibilidade de organização popular no SUS de forma local e não se restringe à participação nos conselhos e conferências municipal, estadual e nacional. A gente viu aí pequenos conselhos, pequenas comunidades formadas independentes dessas grandes, né? Além disso, a gente viu a importância dos gestores estarem inseridos no processo de participação popular da gestão do SUS, tá? Então, são essas as 8 diretrizes, a ideia da resolução é essa. Vou resolver aqui contigo três questões bem completinhas, certo? A resolução 553 aprovou a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária de Saúde. Constitui uma diretriz dessa carta. Letra A. Cada pessoa tem direito ao acolhimento no momento em que chegar ao serviço, conforme sua necessidade de saúde, seguindo a ordem das senhas distribuídas. Tá errada, né? Tem que ser independente de senha, independente de procedimento burocrático, respeitando só as prioridades que a lei garante. Letra B. Cada serviço deverá adotar medidas de manutenção permanente dos equipamentos, bens e serviços para prevenir interrupções no atendimento. Correto. Aqui é uma das nossas diretrizes, não tem nenhum erro. Até agora, gabarito letra B. Letra C. O cuidado integral, através da promoção e da proteção da saúde, deve estar relacionado com as condições biológicas, etárias, sociais e econômicas das pessoas, não existindo relação com determinantes culturais. Aqui está errado, né? Também entra a condição cultural, a condição econômica, a condição social, entra segurança alimentar, segurança nutricional, saneamento ambiental, saneamento básico e por aí vai, tá bom? É por isso que o nome é integral, né? Você já conseguiria matar. Letra C, errada. Letra D. A educação permanente em saúde e a adequação permanente para o controle social devem estar incluídas em todas as instâncias do SUS, com prioridade para as instâncias municipais. Não tem essa prioridade, né? Ela deve estar incluída em todas as instâncias do SUS e envolver a comunidade. Não tem essa prioridade aqui não, tá? Então, gabarito, letra B, uma questão bem completa, né?
Próxima, atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde foi aprovada pela Resolução 553. Sobre os direitos, assinale V ou F, né? A pessoa na rede de serviços de saúde tem direito a acompanhante, pessoa livre de sua escolha nas consultas e exames. Perfeito, né? A resolução ela também define que toda pessoa, aqui é V, né? Tem direito a acompanhante nos casos de internação, nas situações previstas em lei, assim como naquelas em que a pessoa tiver a sua autonomia comprometida. E aí vai ter uma orientação específica e adequada para os acompanhantes. Letra B. Na rede de serviço de saúde, a pessoa tem direito ao atendimento agendado, preferencialmente por ordem de chegada, tá? É assim, aqui tá falso, né? A resolução CNS número 553, ela define que a pessoa tem direito ao atendimento agendado nos horários de serviço de saúde, preferencialmente por ordem marcada, não é ordem de chegada, tá? É por hora marcada. C. O usuário de saúde tem direito de ser identificado pelo seu nome e sobrenome civil, não podendo ser identificado por número, nome social, código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas, né? Aqui está meio induzindo a pessoa a achar que está errado, mas esse item está incorreto, tá? A resolução diz que a pessoa tem direito a ser identificada pelo seu nome e sobrenome civil, mas tem que existir um campo para se colocar o seu nome social, independente do registro civil. Isso aqui não é uma forma preconceituosa. Você não respeitar o nome social, aí sim é que você está sendo preconceituoso, né? Então, e ainda se assegura a pessoa, mesmo que ela não tenha o nome social registrado, se assegura a ela o nome de preferência. Ela não pode ser identificada por número, por nome ou por código da doença. Aí sim, seria meio desrespeitoso ou meio preconceituoso, tá? Mas o nome social não. O nome social é inclusive uma garantia de exercício da cidadania dela, tá? Então o erro aqui está no nome social. A Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária de Saúde foi atualizada. Dentre os direitos consta que, letra A, toda pessoa está desobrigada de assumir a responsabilidade formal pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos recomendados pelo profissional de saúde. Incorreto, né? A pessoa ela é obrigada a assumir a responsabilidade formal se ela não quiser fazer algum exame ou procedimento que foi recomendado. Ela não é obrigada a fazer, mas ela assume a responsabilidade se não fizer. Toda pessoa tem o dever absoluto e exclusivo de procurar acesso em outra unidade de saúde, nas situações em que ocorrer a interrupção temporária da oferta de procedimento como consultas e exames. É assim, a ideia aqui da resolução 553 está errada, né? Isso aqui é que as situações em que ocorrer a interrupção temporária de oferta como os procedimentos e exames e consultas, o serviço é quem deve providenciar essa remarcação e comunicar para o usuário. Não é dever da pessoa, tá? É dever do serviço fazer isso e remarcar para a pessoa, tá? Letra C. Toda pessoa tem o direito de decidir se seus familiares acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde. Perfeito, né? Aqui está correto, esse é o nosso gabarito, tá? Muitas vezes na prática, a rede de saúde informa primeiro ao acompanhante, depois vão decidir se vão contar para a pessoa, mas a regra é o contrário. Quem decide é a pessoa, se seus familiares vão saber ou não sobre o seu estado de saúde, tá? Letra D. Toda pessoa tem direito à promoção e proteção de saúde nos serviços especializados, estando na dependência da sua condição financeira. Não, é independente, né, da sua condição financeira a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação de saúde, né? Letra E. Toda pessoa possui o direito de ser acolhida no momento em que chegar ao serviço, de acordo com sua senha de acesso, independente da necessidade de saúde. Não é assim, né? Tem que se respeitar as prioridades garantidas em lei e é independente de qualquer burocracia ou senha. Beleza? É isso, tá? A nossa carta. É basicamente isso. Foquei nos principais pontos para ti. Se você quiser resolver outras questões, resolva, tá? O que é cobrado é bem a literalidade. Espero que você tenha gostado, mas que principalmente tenha aprendido. Se inscreve no canal, deixa o teu gostei, deixa o teu comentário que a gente vai avançando e conversando um pouquinho mais, tá bom? Bons estudos!